Esse é o smartphone que nós vamos falar hoje, Moto G50 5G, sendo vendido exclusivamente pela Claro, pessoal. Promete, segundo a Motorola, ser o smartphone mais barato com 5G no Brasil. Então ele vai estar sendo vendido de R$ 999 à vista a R$ 1.299 à vista, de acordo com o plano 5G que você contratar lá na Claro. Então o que eu penso desse produto? Se você quer ter o 5G que já está disponível no Brasil pela Claro, segundo ela 12 vezes mais rápido que o 4G comum, vale a pena você avaliar o produto. Ele tem características de intermediário, mas está com preço aí de básico, tá? Ele vem com uma boa bateria de 5.000 mAh, que somado à sua tela, que tem uma resolução HD, então não vai gastar muito. HD com taxa de atualização até 90 Hz. E somado também a seu processador, que é um bom processador da Dimensity 700, mas também não consome muito, promete, segundo a Motorola, 12 dias de bateria. Você vai poder encontrar esse produto também na loja da Motorola. Eu não tenho preço, não passaram para nós o preço, mas provavelmente não vai valer a pena, tá? Então você tem que ser uma pessoa que realmente quer experimentar o 5G que já existe e se garantir também, porque ele é compatível com as próximas bandas, as próximas frequências 5G que estarão disponíveis no Brasil no ano que vem. Se você quer ter uma ideia do poder de desempenho desse produto, imagina que ele é compatível com o Snapdragon 732G, mas está bem mais barato realmente do que outros produtos com esse mesmo processador. Mas vamos parar de lero-lero, vamos fazer aquele nosso unboxing detalhado e mostrar todas as funções, dicas que vem no Android 11 da Motorola, presentes também nesse produto. Agora, se você quer que eu seja um cara ainda melhor, um cara mais desenvolto, que eu seja ainda mais simpático com você, que o canal cresça, pô, deixa aí o like, é de graça, se inscreva aqui no canal, a gente precisa crescer para motivar, para produzir mais. Além disso, temos uma rifa rolando, faltam apenas 20 cotas, a rifa mais barata da internet, Poco X3 Pro, um bom produto, cotas apenas R$12. Acabando essa rifa, nós podemos abrir outra, tudo isso depende de vocês. Vamos comigo? E chegou a hora! Caixinha com a cara dos Moto Gs anteriores da Motorola, telefone verde, capa protetora, kit de manuais, fone de ouvido, cabo de sincronização, carregador Turbo Power e a ferramenta de remoção do chip. Na caixa já diz que tem cobertura para o 5G das antenas já existentes e as futuras também. Além de falar da tela com a proporção 20:9, temos aqui 6.5 polegadas 90 Hz, bateria de 5.000 mAh com carregamento Turbo Power de 20 watts. Disponível em duas cores, verde e azul. Esse aqui é o verde, como vimos. Já veio com capinha já, galera, como é normal nos produtos Motorola, né? E com esse plastiquinho aqui vamos dar fim nele. O produto tem um composto brilhante, mas normalmente quando tem esse gloss aqui fica muita marca de dedo. E apesar de ser brilhante, eu não tô notando que fica marca de dedo não. Sensor principal de 48 megapixels, f1.7 de abertura, modo retrato de 2 megapixels, f2.4 de abertura, modo macro de 2 megapixels, segundo a Motorola, abertura f2.2. Vocês repararam como o módulo de câmera dele é bem pequeno, bem minimalista? Eu acho que a Juliana vai adorar. Ela fala que esses smartphones estão vindo com as câmeras muito grandes, fora que ele tem esse acabamento reflexivo com as cores do arco-íris. Eu acho que a Ju vai querer para ela. Extremidade inferior, entrada para fone de ouvido, alto-falante, entrada USB tipo C e microfone de chamadas. Lado esquerdo temos a entrada para o slot de cartões. Em cima apenas microfone redutor de ruído. E do lado direito o botão liga e desliga, que também é um botão de desbloqueio digital, botão de volume e um botão dedicado para o Google Voice, assistente de voz da Google. Diferente de outras fabricantes, a Motorola ainda manda o adesivo com as informações, as mesmas contidas na caixa. Enquanto o smartphone liga, vamos ver o que vem aqui. Guia rápido e ferramenta para remoção do SIM. Já vamos ver aqui como que é esse slot de cartão. Isso mesmo, pessoal, cabem 2 chips de operadora NanoSIM ou um chip de operadora NanoSIM e um cartão microSD de memória. Segundo a Motorola, pode ser um cartão de memória de até 1 TB. A capinha que veio encaixou adequadamente, galerinha, com os furinhos facilitando aí para você desbloquear o seu smartphone e também ouvir as suas músicas, né?
Ainda temos um carregador Turbo Power de 20 watts. Tem empresa que não manda mais carregador. Vem também um cabo USB tipo C. Fone de ouvido simplão, tipo chuveirinho, né? Parecido com aqueles AirPods antigos da Apple. Mas pelo menos vem, hein? Pelo menos vem. Agradece, gente. Vamos aprender a agradecer. E após configurar o dispositivo, nós temos aqui uma UX Android 11 minimalista, pessoal. Olha só que velocidade. Taxa de atualização de tela de 90 Hz. Infelizmente a tela é HD Plus, né? Não é uma Full HD IPS, mas para o preço do produto e o preço que deve ser comercializado no futuro, porque deve cair, tendo 5G, eu acho até que está de bom tamanho. Vem rádio como todos os Motorolas e a possibilidade de você tirar foto e gravar, tanto com o sensor principal quanto com o sensor macro. Infelizmente para alguns que gostam de gravar vídeos e editá-los, ele grava em apenas Full HD. Mas se você não for um gravador profissional, eu acho que Full HD está ok. Tem também a opção aqui de estabilização digital ativada, que faz um crop nas laterais e ajuda a ter menos balanço na gravação de vídeo. Os recursos de fotos são os presentes na câmera Motorola 3 que nós já gravamos vídeos aqui no canal. Você vai ter o modo retrato, o modo recorte, cor e destaque para colocar só numa cor, uma foto de repente, o módulo Night Vision, que é o modo noturno da Motorola, Cinematography, que é aquele modo de foto em movimento, modo panorama, selfie em grupo, que é uma panorama com a selfie, tem o modo de ultra resolução, que é para você tirar uma foto de 48 megapixels. Tem também o modo filtro interativo, muito presente em vários aplicativos hoje nativos dos smartphones, para você brincar ali de mudar as cores, mudar o contraste, nitidez das suas fotos. E o modo Pro, né, que você pode escolher aí como você vai fazer sua foto em relação à exposição, foco e tudo mais. No modo vídeo você tem o câmera lenta, o time-lapse e o cor em destaque também para vídeos, escolhendo apenas uma cor para aparecer no vídeo e o resto em preto e branco. Em configurações você tem presente quase todos os recursos que estão no aplicativo Motorola 3. Pode ajustar nível de foto, enquadramento de foto, pode acessar sua câmera girando o seu punho 2 vezes, tirar ou colocar o som de captura, colocar a marca d'água de sua preferência, tirar fotos a partir de sorriso, tirar selfie a partir da palma da mão, utilizar a composição inteligente, na qual você tira a foto com o ângulo de sua preferência e depois o aplicativo te dá uma segunda foto com um ângulo levando em conta a estratégia da regra dos terços. Tem também a inteligência artificial para aprimoramento de imagem, levando em conta a cena que você está tirando, e a inteligência artificial para pouca luz, aumentando a exposição no resultado final da sua foto. Dos 128 GB de armazenamento interno, apenas 16,98 vem carregados com o sistema Android e aplicativos nativos. Você pode escolher entre deixar a atualização de tela entre automático 90 Hz ou 60 Hz, ligar o telealerta para a tela ficar ligada sempre que você estiver olhando para ela, fazer a captura de tela com 3 dedos, um bom gesto para facilitar a sua vida, gravar tela em até HD, mas também utilizando ao mesmo tempo o seu sensor de selfie. Tem NFC, tem efeitos de áudios para você melhor equalizar o áudio de acordo com a sua preferência, com agudos mais acentuados, no modo vocal, né, de voz, no modo neutro, no modo grave. Já vem pré-instalado o gerenciador de arquivos do Google, que eu particularmente gosto muito. E aqui está, meus amigos, as informações de hardware do próprio dispositivo Android. 128 GB de armazenamento interno, 4 GB de RAM, tela HD+, câmera principal de 48 megapixels, frontal de 13, NFC, sim, ele tem, e dual chip. Tem um tutorial aqui que explica todas as dicas que nós já falamos para tirar fotos e uma que não comentamos ainda, que é sobre o carregamento otimizado. Você pode ligar o carregamento otimizado e aumentar a vida útil da sua bateria. Ele carrega normalmente até os 80% e carrega mais lentamente até 100%, tentando acertar o momento que você vai tirar da tomada. Isso é que é inteligência artificial, hein? E não poderia deixar de falar, pessoal, do botão interativo da Motorola, uma espécie de atalho Edge da Samsung. Você clica 2 vezes no botão liga e desliga, que também é o botão de desbloqueio digital, e você tem um painel customizável de aplicativos, ferramentas e contatos que você pode customizar colocando os recursos que você mais utiliza e assim facilitando o uso do seu smartphone.
E olha o desbloqueio do digital físico funcionando perfeitamente. E é isso aí, galerinha. Se você quer nos ajudar, se você quer que eu aprenda mais, que eu seja um cara mais simpático, mais legal, traga mais produtos, que eu ajude, mas você me ajude também. Deixa aí o like, se inscreva no canal. Avalie participar da nossa rifa Poco X3 Pro. Faltam 20 cotinhas. A gente vai abrir mais rifas, hein? E vamos fazer mais sorteios gratuitos. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E peçam aí quais vídeos vocês gostariam de ver desse cara aqui, Moto G50 5G. Até mais!